caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o narcoterrorismo no Brasil, uma guerra não declarada. Como combatê-la e, acima de tudo, como vencê-la. Em um país onde o presidente encara os traficantes como vítimas dos usuários, o ministro da Justiça e da Segurança Pública se recusa a chamá-los de terroristas. O STF impõe barreiras a ações policiais nas comunidades e amplos setores da esquerda glorificam bandidos enquanto demonizam a polícia. Será que estamos condenados? Ou poderíamos seguir exemplos que deram certo, classificando facções como o PCC e o CV como organizações terroristas, abrindo caminho para ações e punições muito mais duras contra os seus membros. Vamos começar pelo fato que detonou essa discussão, a Operação Contenção no Complexo da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, que se realizou nesta terça, 28 de outubro. Segundo relatórios oficiais e da imprensa, mais de 2.000 agentes das polícias civil e militar, com apoio do BOP, entraram em confronto com o Comando Vermelho, resultando em 132 mortos, dos quais 4 policiais, 2 civis e 2 do BOP. Um número que promete aumentar, com mais corpos de bandidos sendo encontrados em áreas de mata próximas. Também foram presos mais de 80 traficantes e apreendidos dezenas de fuzis. Durante a operação, os traficantes revidaram com forte e pesado poder de fogo, com armas de elevado calibre, granadas e até drones armados tendo sido usados pelos traficantes, transformando áreas urbanas em autênticas zonas de guerra. Mas, infelizmente, isso não é novidade no Brasil, onde a violência urbana mata mais do que em muitos conflitos armados pelo mundo, com mais de 40.000 homicídios registrados no país em 2024, muitos ligados ao narcotráfico. O Brasil enfrenta uma crise de segurança que vai além do crime comum, com facções como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho controlando territórios inteiros com estruturas paramilitares altamente organizadas. O PCC, nascido nos presídios paulistas no início dos anos 90, expandiu-se para 22 estados brasileiros e opera internacionalmente, com alianças na Bolívia e Paraguai. O CV do Rio domina comunidades e usa táticas de guerrilha urbana, empregando drones armados com bombas, granadas contra policiais em bairros lotados, usando civis como escudos humanos, obrigando moradores a ficarem na linha de frente durante os confrontos, e extorquindo comerciantes com taxas de proteção sob pena de execução. Isso não é um mero crime, é controle territorial, intimidação em massa e desestabilização do Estado, características clássicas do terrorismo. Mas o governo federal, sob Lula, adota uma postura leniente, com o presidente afirmando recentemente que traficantes são vítimas dos usuários, forçado a se retratar horas depois, após a repercussão negativa da sua fala. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que deveria ser o primeiro a cobrar medidas mais firmes e extremas, afirma que facções como o PCC e o CV não podem ser confundidas com terroristas, pois a lei brasileira as diferencia, referindo que, segundo a Constituição, terroristas têm motivação ideológica ou política, enquanto as facções buscam o lucro. Partidos de esquerda como o PSOL frequentemente criticam a polícia e tentam criar ainda mais dificuldades para a atuação policial contra o tráfico. Uma visão que ignora a realidade, pois essas facções não são simples criminosos, são autênticos exércitos irregulares. Mas qual a dificuldade do governo brasileiro em chamar essas facções por aquilo que realmente são, organizações terroristas? A Lei 13.260 de 2016, a chamada Lei Antiterrorismo Brasileira, define terrorismo como atos que, por motivação xenófoba, discriminatória, religiosa, racial ou política, visam provocar terror social ou generalizado, expondo pessoas, patrimônio ou a paz pública a perigo extremo. Mas o PCC e o CV provocam terror generalizado em comunidades inteiras, usando armas de elevado calibre em áreas urbanas, lançando granadas em bairros superlotados e empregando drones com explosivos, criando pânico coletivo.
obrigam comerciantes a pagar extorsão sob ameaça de morte, forçam famílias a abandonarem casas para usar como bases e se escondem atrás de civis, usando homens, mulheres, velhos e crianças inocentes como escudos humanos para dificultar as operações policiais. Isso tudo é coação terrorista, semelhante ao que grupos como Hamas fazem em Gaza, e não um mero crime econômico, como tanto alega o governo Lula. Internacionalmente, a ONU não tem uma definição única, mas convenções tratam o terrorismo como atos criminosos que criam um estado de terror na população, independentemente de lucro, como ataques com explosivos ou armas para intimidar e limitar a atuação do Estado. Além disso, o argumento do governo de que facções buscam apenas o lucro ignora que o narcotráfico financia o controle político, com o PCC se infiltrando em prefeituras para obter contratos e com o CV desafiando abertamente o Estado. Há projetos que tentam reverter isso, como o projeto de lei 724/25, que propõe incluir narcoterrorismo na definição, reconhecendo que o tráfico financia atos terroristas. Uma medida que permitiria a aplicação de penas muito mais pesadas, de 12 a 30 anos, e inafiançáveis, e o recurso a medidas de combate muito mais duras e incisivas, envolvendo até mesmo a atuação direta das Forças Armadas. Não como meros coadjuvantes ou para missões mais periféricas, mas como força ofensiva atuante no combate direto. E além disso, facilitaria a cooperação internacional e a aplicação de sanções contra grupos, indivíduos e empresas ligadas a essas facções. Essas medidas não são novidade e já foram testadas com sucesso em outros países, com destaque para El Salvador, com Nayib Bukele transformando o país mais perigoso do mundo no segundo mais seguro das Américas, atrás apenas do Canadá. Mas, para fazer isso, Bukele foi obrigado a tomar medidas extremas, declarando o estado de exceção em 2022, classificando gangues como MS-13 como terroristas, prendendo 70 mil membros e construindo a mega prisão Secot. O resultado foi uma queda de 90% dos homicídios, despencando de 106 por 100 mil habitantes em 2015 para menos de 3 em 2025. Nos Estados Unidos, Trump classificou cartéis como Tren de Aragua e Cartel de los Soles como organizações narcoterroristas, permitindo ações militares diretas e sanções financeiras muito mais amplas e duras. O governo americano tentou convencer o governo brasileiro a fazer o mesmo com o PCC e o CV, mas Lula recusou, ignorando que esses grupos operam transnacionalmente, financiando o terror. Reconhecer essas facções como grupos terroristas poderia ser parte da solução, abrindo as portas para a aplicação de penas muito mais severas, o uso das Forças Armadas em ações de confronto direto e a cooperação internacional com outras nações também interessadas em acabar com o narcotráfico. Em resumo, classificar o PCC e o CV como terroristas não é radicalismo, é realismo militar e geopolítico, pois são autênticos exércitos paramilitares, fortemente armados, altamente organizados, infiltrados no Estado e aplicando métodos terroristas contra civis. O governo brasileiro erra ao tratá-los como simples criminosos, com exemplos internacionais provando que há solução, mas exige coragem para agir antes que o narcoterrorismo vença.